O urso pardo é o maior e mais temido predador do Alasca. Ele pode matar gente e mata. Mesmo assim, muitas pessoas visitam e até mesmo vivem no território do urso pardo. Um dia, no passado, quase todo o território americano era o território do urso. Hoje, a maioria dos ursos sobreviventes vivem longe das habitações humanas, entre os vales e montanhas selvagens do Alasca e do Canadá. Muitos habitantes do Alasca moram no território do urso pardo. E no verão, milhares vão até lá para visitar os ursos. Quando o fazem, entram no reino de um grande e poderoso predador. No outono, durante o cio do caribu, os ursos mostram sua esperteza e força. Eles observam os caribus à distância, esperando que os velhos e doentes mostrem sinais de fraqueza. Eles não se arriscam a atacar os adultos saudáveis e bem armados, ou jovens protegidos pela manada. A manada também tem outros predadores, os lobos, que também estão observando o grupo. Eles procuram machos maduros, exaustos pela tensão dos combates contínuos ou enfraquecidos por ferimentos. Este velho macho conseguiu escapar das garras dos lobos para cair nas do urso. Mas o caribu não vai morrer sem lutar. O urso agarra os chifres do caribu para evitar ser ferido. Mas um caribu não é páreo para a grande força nem para o ataque insistente do urso. O ano do urso começa em abril, quando a neve começa a derreter. Mães e filhotes, assim como machos solitários, saem sonolentos das tocas onde passaram o inverno longe da agitação da humanidade. A primeira necessidade é comida. Tudo que eles encontram em frente à gruta que lhes serviu de toca na encosta da montanha são raízes e grama ressecada. Sabe-se que alguns machos velhos e famintos matam e devoram filhotes. As fêmeas são muito menores e incapazes de defender suas ninhadas caso um grande macho ataque. Então elas tentam mantê-los bem fora de alcance. A primavera chega tarde e devagar nesse lugar. Por todo o Alasca, os ursos estão saindo para a luz. 2 e às vezes 3 filhotes nascem na toca durante o inverno. Esses têm alguns meses de idade e são completamente dependentes de sua mãe e apenas mamam. Conforme a neve vai recuando, várias frutinhas vão aparecendo, assim como os citelos, que são uma importante fonte de carne.
Com suas poderosas patas dianteiras, ela consegue cavar profundamente no sistema de galerias da toca do citelo. Os filhotes ficam perto da mãe, tanto pela comida como pela segurança. Eles têm muito tempo para brincar e explorar este vasto mundo novo. Ainda falta muito para chegar à época deles conhecerem seus primeiros seres humanos. Em áreas selvagens tão remotas, seu único inimigo real é um outro urso. As fêmeas não acasalam quando têm bebês pequenos. Matar os filhotes é uma vantagem para os machos, porque assim as fêmeas entrarão no cio imediatamente, o que aumentará as chances desses machos terem seus próprios filhotes. Os filhotes permanecem com sua mãe até os 2 anos de idade. Ela os guia através de seus domínios, mostrando onde achar comida. A ursa é uma excelente mãe e frequentemente divide sua comida. Mas muitas interrupções podem irritá-la. Aos 4 meses, os filhotes ainda mamam, mas já se alimentam com sólidos. Não serão totalmente desmamados até que completem 1 ano ou mais. Há mais de 30.000 ursos pardos no Alasca e menos de 1.000 no resto dos Estados Unidos. Isto faz do Alasca o destino favorito de caçadores de troféus, para quem o grande predador é alguma coisa que deve ser morta. Este homem viajou quase 5.000 quilômetros a um custo considerável para satisfazer a ambição de sua vida. Ele está indo para a ilha Admiralty, onde, com a devida permissão, é perfeitamente legal matar um urso. Ele acertou um grande urso e, com orgulho, recebe os parabéns do guia, que comenta que este animal está com algumas falhas de pelos, o que significa que deve ter saído há pouco tempo de sua toca. Desde 1969, quando o Alasca se tornou estado, todos os ursos abatidos legalmente por esporte devem ser etiquetados e seus sinais particulares gravados, inclusive o nome do caçador. Quando o urso virar tapete na sala do caçador, este será capaz de reviver esses momentos. O caçador está admirado com o tamanho das patas do animal, que realmente são enormes. Ele diz que a primeira coisa que impressiona quando o urso entra no seu campo de visão é o tamanho do animal, que é muito bonito e majestoso, e que enquanto ele caminha pela campina, é preciso observá-lo por alguns segundos antes de pensar em atirar. É uma questão pessoal, assim como um sentimento verdadeiro de que o urso também poderia ser ou não um caçador. Um sentimento de que é preciso buscar sua própria alma e encontrá-la. O caçador continua dizendo que principalmente deve-se usar a experiência da caça e o desafio da própria caça. Mas nem todo mundo aceita este desafio. Numa outra parte da ilha de Admiralty, Stan Price passou a maior parte de sua vida entre os ursos pardos. Ele encara os ursos como vizinhos, mas não exatamente como amigos. Ele nunca achou os ursos agressivos, contanto que sejam tratados com respeito. Stan acha que os ursos foram exageradamente vistos como animais maus. Ele não se lembra de ninguém que tenha sido atacado e morto por um urso pardo na ilha de Admiralty.
Pela maior parte deste século, Stan Price tem andado incólume entre os ursos. Ele tem uma visão filosófica da caçada. Ele viu os caçadores licenciados irem e virem e se divertiu com o terror que pareciam demonstrar ao enfrentar seus vizinhos indefesos. Ele imagina o que um homem sente ao se defrontar com um urso. Ele tem medo. E quando coloca um urso na mira de sua arma, ele treme. No Parque Nacional de Denali, no Alasca, o derradeiro símbolo da vida selvagem americana é a ferrovia de Anchorage. As pessoas chegam na esperança de uma experiência direta com os ursos pardos selvagens. Depois de Yellowstone, este é o segundo parque nacional mais visitado dos Estados Unidos. E tudo por causa dos ursos. O guarda florestal pede aos visitantes que coloquem sua comida dentro deste reservatório resistente aos ursos. Praticamente metade das áreas de trás do parque exigem o uso desses reservatórios. Take care. Thank you. Thank you. A maioria dos visitantes do Parque Denali se contentam em viajar pelas estradas do parque em um dos ônibus das diversas frotas. Mas para alguns viajantes, sentar num ônibus não é o suficiente. Randy e Ellison Yates chegaram até aqui através das planícies de Ohio e querem andar no campo aberto entre os ursos. Eles ainda não sabiam, mas estavam se lançando numa aventura que poderia transformar suas ideias sobre os ursos. Para as pessoas, assim como para os ursos, a primavera no Alasca é uma época gloriosa do ano. Existe uma grande variedade de coisas para comer, para restaurar o peso do corpo da mamãe urso depois de seu retiro de inverno e para atender o crescente apetite dos filhotes. Entre os animais do parque, os citelos são especialmente importantes para os ursos. Eles constituem uma fonte regular de carne fresca para os adultos. Como consumidor inicial, já que é herbívoro, o citelo é uma presa animal natural. Aqui, o urso é o predador principal. As ovelhas de Dall reproduzem livremente no parque, mas elas são muito ágeis para serem pegas pelos ursos. Um urso pardo pode correr numa velocidade de quase 50 km por hora, mas as ovelhas podem chegar até quase 100. Os ursos poderiam pegar os cordeiros recém-nascidos, mas poucos dias depois de nascidos, eles são quase tão rápidos quanto os adultos. Os filhotes dos alces não são ágeis. O alce é o maior herbívoro do Alasca. Eles produzem seus filhotes na primavera para tirar vantagem do exuberante crescimento das plantas. Os filhotes são ingênuos e um tanto desajeitados logo no início de suas vidas. Eles se afastam de sua mãe explorando a nova vegetação verde. Alguns ursos aprenderam a patrulhar as moitas no início da primavera à procura de filhotes de alces. Em certos anos, esta ação de ursos habilidosos pode tirar a maioria dos jovens de uma estação.
Um urso sentiu o cheiro dos filhotes. Sua mãe está muito longe para defendê-los. 2 filhotes de alce fornecem alimento para 2 dias. Depois de sua primeira refeição, a mãe urso esconderá as carcaças e irá dormir perto dali até sentir fome outra vez. O instinto faz a mãe alce voltar para procurar seus filhotes, mas ela chega tarde. A perda do alce se transforma na felicidade dos filhotes do urso. Uma mãe bem alimentada produz mais leite. Um urso com sua presa é muito mais perigoso. As pessoas que invadem a área onde os ursos escondem sua comida estão sujeitas a serem atacadas. Por isso, a equipe de guardas toma o maior número de providências possíveis para evitar acidentes. A maneira mais popular e provavelmente a mais segura de se observar os ursos é com ônibus. Um dos motoristas é Jeff Brown, que teve uma experiência diferente para alguém que passa sua vida levando pessoas para observar os ursos. Em 1986, ele e seu companheiro foram severamente atacados por um urso pardo no Parque Nacional Glacier, em Montana. Ele conta que ainda se lembra que naquele momento ele ficou muito perto de um animal enorme, quase que face a face. Mas por alguma razão o urso não mordeu sua cabeça e ele ainda se lembra do hálito pesado do animal. O urso o arrancou da trilha, puxando-o pelos cotovelos com a boca e as patas da frente. Ele ficou com muitos ferimentos nas pernas por ter sido puxado desta maneira. Depois de tudo isso, de repente alguma coisa o segurou pelos ombros. Ele pensou que fosse um cachorro grande. Jeff só queria que aquilo se afastasse dele. Ele se lembra dos rosnados e de todos aqueles barulhos bem perto de sua cabeça se afastando. Jeff teve que andar quase 400 metros para conseguir ajuda. Ele e seu amigo ficaram no hospital durante um mês. Depois de 5 cirurgias e 1000 pontos, o corpo de Jeff se recuperou bem. Mas o choque demorou muito para ser superado. Jeff demorou um pouco para voltar a andar nas montanhas do lugar. No início, ele passava muito tempo observando os salgueiros à procura de ursos. Ele superou isso e agora anda bastante por aqui. Ele ainda vai até o parque, mas sempre junto com os grupos e é cuidadoso. Mas não é sem razão que tem medo de andar nesta região. Denali não é o único parque onde as pessoas podem ficar perto dos ursos. A cada verão, milhares de visitantes voam para o Parque Nacional de Katmai, quando há salmão em abundância. Todos os que chegam são recepcionados na praia pelos guardas florestais, que após darem as boas-vindas, explicam que o que está acontecendo é uma situação única, porque os turistas estão em contato com uma porção de ursos. O trabalho dos guardas é informar sobre o que fazer para que o encontro com os ursos não se transforme num péssimo encontro. Há 2 tipos de encontros, os de surpresa ou os relacionados com comida. Para evitar o encontro surpresa, ao andar nas trilhas ou em qualquer outro lugar,
é preciso fazer bastante barulho, falar muito, bater palmas, gritar "Ei, urso!" quando virar numa trilha, mas não assoviar, porque como algumas pessoas assoviam muito bem, os ursos podem não se afastar. Com ursos pardos nos arredores, a sobrevivência depende de se seguir corretamente as regras. No verão, os ursos pegam mais peixes do que podem comer. Os rios estão cheios de peixes para todos eles. A menos de 20 metros de distância, os ursos são observados por um grande público. As mães dividem seu tempo entre se alimentar e ficar de olho em seus filhotes. Embora as relações entre os ursos sejam mais amigáveis aqui do que nas terras secas, um macho velho com cicatrizes de inúmeras lutas é imprevisível e nada confiável. Para os visitantes, alguns dos quais viajaram milhares de quilômetros para chegar até aqui, Brooks Falls é um espetáculo maravilhoso. Mas a outra razão para vir ao Parque Nacional Katmai coloca as pessoas dentro do rio, junto com os ursos. Brooks Camp deve ser o lugar mais fácil do mundo de se pegar um salmão grande, tanto para homens como para animais. A maioria dos pescadores usa anzóis sem ponta, assim eles podem soltar o peixe mais facilmente. Eles têm permissão de pegar apenas um por dia. Os puristas poderiam argumentar de que não é muito esportivo, mas aqui há mais um desafio: os ursos. Eles estão em toda parte. Eles podem pegar quanto peixe quiserem e têm o direito de fazê-lo várias vezes. Os pescadores são instruídos cuidadosamente da mesma maneira que os observadores de ursos. Eles devem se afastar lentamente de um urso e, se possível, levar com eles o peixe que pescaram. Se os ursos aprenderem que pessoas pescando significa comida grátis, isso vai gerar conflito. Os ursos parecem inofensivos, mas se uma das mães apenas achar que seus filhotes estão ameaçados, elas podem até matar. Basta um só movimento descuidado para desencadear um ataque. Até agora não houve nenhum incidente sério no Brooks, apesar do que manter este recorde depende da calma de cada um dos pescadores e de como cada um deles lembra das instruções recebidas.
Andar lentamente nessas circunstâncias pode exigir um controle sobre-humano. Se você correr, o urso muito provavelmente terá sua caça. Tom Phelps enfrentou uma situação desagradável numa noite. Ele estava pescando a favor da correnteza quando um jovem macho passou à sua direita. Tom achou que ele não fosse problema e continuou a pescar. Apareceu então uma fêmea com 3 filhotes mais abaixo que ele no rio. E, de repente, ela fez uma coisa estranha. Ela começou a correr rio acima, deixando os filhotes para trás. Normalmente ela não faria isso. Então Tom achou que devia haver um outro urso na área e bem perto dali, na margem direita do rio, exatamente onde ele estava tentando subir para evitar a fêmea. Então ele voltou para a praia para que pudesse ver o que realmente estava acontecendo. Neste momento, o macho colocou a cabeça para fora dos arbustos. Tom então saiu de onde estava e andou lentamente rio acima e cruzou o rio para evitar os 2 ursos. Assim que os 2 ursos saíram da área, ele voltou para onde estava e voltou a pescar outra vez. O perigo tinha passado. A tradição popular narraria alguma coisa muito mais dramática sobre um encontro como este. Mas a experiência em Brooks mostra que se as pessoas agirem com calma e suavidade, então não haverá nenhum perigo real. No rio McNeil, que é um santuário estadual da vida selvagem e não um parque nacional, a corrida do salmão atrai a maior concentração de ursos pardos do mundo. Milhares de gaivotas se reúnem ao redor dos ursos, gritando pelas sobras deixadas nas margens. Na maior parte do estado é permitido caçar, mas no rio McNeil os ursos são protegidos. Matar um deles causa um protesto público. Os ursos pardos nunca são sociáveis, mas durante a corrida do salmão eles toleram a presença um do outro em honra do banquete. Os mais jovens, grandes e pequenos, brigam e lutam com seus irmãos e irmãs, mas brigas entre os adultos são muito raras. O rio McNeil pode não oferecer caça, mas ele oferece encontros próximos com os ursos. Pequenos grupos de fotógrafos são levados até as margens do rio para ficarem o mais próximo possível do maior e mais forte predador da América do Norte. Mesmo os machos velhos e maiores passam pacificamente perto de um público atento. Uma fêmea de salmão carregada de ovos é uma delícia em particular.
Ursas com filhotes são desconfiadas com estranhos, mesmo se esses estranhos estiverem com filhotes. Os filhotes são sempre alvo de ataques e não estão preparados para se defender. As relações dos ursos com outros ursos são baseadas no medo. O sentimento das pessoas em relação aos ursos navega entre um sentimento de afeição pelos filhotes e o horror que eles inspiram quando crescem. Mas depois de 70 anos de uma associação sem problemas entre ursos e pessoas, a experiência no rio McNeil mostrou que medo e horror não se aplicam e que respeito é mais apropriado. Sabe-se de caçadores que saem deste lugar jurando nunca mais matar um urso. Mudanças como estas nas atitudes do povo pode ser a única esperança do urso pardo para uma sobrevivência longa. É vital que se mantenha lugares seguros. Uma fatalidade poderia atrasar em anos o projeto. Randy e Ellison Yates voltaram mais cedo do que esperavam de sua caminhada no mundo selvagem, depois de um encontro muito próximo. Eles abandonaram a barraca. Este encontro mudou a visão que eles tinham dos ursos. Randy conta que em todas as lojas de revista ao longo da autoestrada Casca Marine, assim como nos barcos, havia sempre pinturas de ursos com os dentes à mostra, em pé nas patas traseiras e prontos para atacar qualquer coisa que esteja na área. Quando eles chegaram no aeroporto de Juneau, eles encontraram um urso empalhado enorme com os dentes de fora. Na noite anterior, eles conversaram com um rapaz que mora na cabana perto de onde eles acamparam. E ele lhes disse que a boca de um urso, na verdade, não é dessa maneira. Apenas os taxidermistas conseguem fazer com que a boca de um urso apresente os dentes desta maneira. Depois desta conversa, uma ursa se aproximou, olhou para o vale e nem tomou conhecimento da presença deles na área. Os dois filhotes estavam brincando, primeiro separados, depois se juntaram e apenas brincaram. A mãe se deitou e deixou que um mamasse e depois os seguiu no meio dos arbustos. Eles não perceberam nenhuma atitude agressiva, nem nada daquilo que normalmente se espera que um urso faça. Ellison completa dizendo que quando eles subiam a montanha para irem embora daquela área, o que eles viram não foi um urso realmente interessado neles. O que eles viram foi um urso pacífico que estava lá apenas por estar. As instruções que eles receberam no posto da guarda florestal surtiram o efeito desejado. Ao invés de correrem, ficaram onde estavam e depois saíram lentamente. E mais um desastre em potencial se tornou um encontro memorável. O Alasca vê muitos encontros todos os anos e cada um deles confirma a nova reputação do urso como temível, sim, mas não como terrível. O urso pardo em inglês é chamado de grizzly, referindo-se ao tom cinza ou grisalho que a pelagem do urso assume conforme ele vai envelhecendo, e não com o significado da palavra grizzly, que quer dizer horrendo. Conforme o sol vai mergulhando no outono, os ursos começam a comer com mais insistência, colhendo frutinhas para aumentar suas reservas de gordura para o inverno. É desconfortável no calor do sol carregar tanta gordura, mas a menos que eles aumentem mais ou menos um quarto do peso de seus corpos, desde o dia que saem da toca até o dia que voltam, dificilmente conseguirão sobreviver ao inverno. Tanto a mãe como os filhotes mostram os resultados, já que sua aparência se tornou mais arredondada e corpulenta.
Um escavador entusiasmado ainda consegue encontrar alguns citelos. As pessoas que vivem e trabalham entre os ursos têm atitudes ligeiramente diferentes das atitudes dos visitantes e dos guardas florestais. Bruce Burnell é um mineiro cuja terra para exploração de ouro está encravada dentro dos limites do parque. Ele aguenta viver no território dos ursos, mas quando dois deles começaram a invadir a sua casa para atacar a geladeira, ele e seu sócio tiveram que acabar com o hábito. Bruce conta que seu amigo Dan atirou com sua arma calibre 30-30 acima da cabeça desses ursos que apareceram. Eles voltaram uma outra vez e ficaram parados, não fugiram. A arma falhou quando Dan tentou dar outro tiro. Então entrou na cabana, pegou sua espingarda calibre 44, ao mesmo tempo que Bruce ia chegando com a dele. Tiveram que acertar um dos ursos. O outro fugiu. Foi uma fatalidade, mas quando os ursos começam a roubar comida, é porque eles conhecem a cabana, conhecem a área e voltam sempre. Os moradores com crianças pequenas têm um problema diferente com os ursos. Quando um urso visitou Rory Hamel e sua filha Rina, eles ligaram para a guarda florestal do parque para saber o que poderia ser feito. Rory ouviu um barulho, como se alguma coisa tivesse sido rasgada. O urso estava comendo a piscina de borracha. Quando Rory foi olhar, percebeu que o urso tinha um colar e soube que estava tratando com um urso problema que havia ultrapassado os seus limites. O urso parecia ter entre 2 anos e meio e 3 anos de idade. Rina diz com muito entusiasmo que o urso tinha a mesma idade que ela. Se as crianças parecem aceitar as visitas dos ursos em suas vidas com naturalidade, os adultos encaram de maneira diferente. Bruce diz que os ursos são perigosos. Eles não são graciosos e não servem para se fazer carinho. À distância podem parecer assim, mas eles têm garras e apetite grandes. Eles estão no topo da cadeia alimentar. Eles não têm respeito por nada, a não ser um urso maior. Num dia qualquer, você pode se transformar em hambúrguer para um deles. Isso não acontece com muita frequência, mas todos os anos, neste estado, alguém é ferido ou morto. É o que Bruce chama de sobrevivência e ele não está disposto a ser um dos feridos ou mortos. Muitos dos acampamentos de mineração têm um procedimento padrão que faz com que os ursos se afastem. As autoridades do parque pedem para serem chamadas ao primeiro sinal de problema, na esperança de que as coisas não cheguem ao ponto em que o urso tenha que ser abatido. Primeiro, eles usam um cartucho leve, que é uma bala plástica. Às vezes, só o barulho é o suficiente para fazer o urso ir embora. Mas este aqui estava relutante em sair de um lugar tão interessante. Então os guardas tentam outra vez. Um tiro direto deveria ter funcionado. Mas este urso parece ser mais teimoso do que a maioria. Então os biólogos do parque foram chamados para tirá-lo dali. Eles deram um tiro com dardo anestésico e chamaram o helicóptero. Os ursos que repetidamente causam problemas às pequenas comunidades nos parques são marcados com um colar para que sejam reconhecidos. O helicóptero levará o transgressor para um lugar distante dentro do parque, na esperança de que ele se estabeleça. Mas ursos são animais territoriais.
Se ele voltar e continuar a causar problemas, a alternativa será levá-lo para uma área bem mais remota. É outono e os alces estão no cio. É a época em que suas enormes galhadas nada mais são do que um estorvo para os machos. Um macho grande protege seu harém contra todos os intrusos em potencial. O ataque dos ursos na primavera ajuda a manter estável a população dos alces. Doenças, ferimentos e velhice também contribuem. A carcaça de um alce representa um banquete para um urso. E nesta época do ano é particularmente bem-vinda. Em outubro, os primeiros sinais do inverno são claramente visíveis no Monte McKinley, que se eleva sobre o Parque Nacional Denali. Rapidamente vai chegando a época em que não haverá mais comida para os ursos, então eles terão que se recolher para o inverno. Eles não hibernam no verdadeiro sentido da palavra. Seu metabolismo permanece no nível relativamente alto. É por isso que precisam de um estoque grande de gordura se quiserem sobreviver. Os filhotes nascidos na primavera já estão bem grandes. Os dois ainda apresentam parte do colar branco típico da infância. Eles aprenderam bastante em sua primeira temporada, mas não o suficiente para se manterem sozinhos ainda. Eventualmente, o macho partirá em busca de um lugar para si. A fêmea provavelmente permanecerá no território da mãe. Mas os dois serão amamentados durante o inverno e também durante quase todo o seu segundo ano de vida. A mãe continuará a defendê-los, já que às vezes alguns lobos matam filhotes de ursos. Pelo menos dentro dos parques nacionais do Alasca, os ursos pardos não têm nada a temer da humanidade. As pessoas que visitam ou moram dentro dos limites dos parques encararam os ursos de maneira muito diferente dos caçadores que abatem ursos em outras partes do estado.
Mas as atitudes lentamente estão mudando. As pessoas estão aprendendo que no território do urso pardo não é preciso andar com medo. Os ursos pardos não são aqueles matadores brutos da imaginação popular. A última das frutinhas se torna difícil de ser encontrada. É chegada a hora de se abrigar do inverno do Alasca. Os alces e caribus conseguem encontrar o que pastar debaixo da neve até que o inverno fique muito rigoroso. Depois irão se abrigar no meio das áreas arborizadas, onde musgo e líquen serão seu alimento principal. Nas encostas das várias montanhas por todo o estado, os ursos pardos estão voltando para suas tocas. Os machos, assim como as fêmeas grávidas, vão sozinhos, mas as mães vão com os filhotes. Os ursos adultos geralmente usam a mesma toca ano após ano. Mas os jovens que pela primeira vez estão por sua própria conta têm que encontrar um bom lugar nos flancos das montanhas e começar a cavar. Earl Fleming, o famoso naturalista, escreveu em 1958. Seria conveniente, eu acho, se entre as últimas marcas deixadas pelo homem na Terra pudesse ser encontrado as enormes pegadas do grande urso pardo. No Alasca, as atitudes continuam a mudar, e é muito provável que o que Fleming escreveu se torne realidade. Mesmo no território do urso pardo, pessoas e ursos podem viver juntos.